Hoje a gente vai dar uma olhada numa parábola que, apesar de curta, nossa, muito poderosa. É uma reflexão que, pelo olhar de três macacos, faz a gente parar para pensar sobre a nossa própria natureza, a natureza humana. Pois é, vamos entrar nessa história. O legal de uma boa parábola é exatamente isso. Com poucas palavras, ela traz uma crítica gigante que fica na nossa cabeça. E essa aqui, olha, começa de um jeito bem curioso. Tenta imaginar a cena. Três macacos, lá no alto de um coqueiro, batendo um papo, sabe? E eles estão discutindo um boato que ouviram por aí. Um rumor que, de certa forma, abalou o mundo deles. E essa é a faísca que acende tudo. Um dos macacos, na hora, já fala que essa ideia é uma desgraça. E é a partir daí que eles começam a construir todo um argumento para provar que não tem nada a ver com a gente. E o primeiro ponto deles é bem na base de tudo, né? A família. O jeito como cada espécie trata os seus. Para os macacos, essa é a primeira e talvez a maior diferença de todas. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, você tem o que os macacos veem como o básico: cuidar, proteger, alimentar. Do outro, uma série de atitudes que, para eles, é como quebrar a regra mais sagrada da natureza, a de cuidar da própria cria. Essa afirmação deles é direta, sem rodeios. Para os macacos da história, cuidar da família não é uma escolha, é um instinto. É a lei que rege a vida deles. Ver outra espécie não seguir essa lei, para eles, é algo simplesmente impensável. Bom, depois de falar da família, a crítica deles vai para outro lugar: a forma de lidar com os recursos. E a parábola usa o coqueiro como uma metáfora, olha, genial para explicar isso. E essa imagem é sensacional porque mostra duas visões de mundo. Na lógica dos macacos, a coisa é simples. Os recursos estão aí para serem divididos. Eles não conseguem entender essa ideia de acumular tanto a ponto de deixar a comida estragar enquanto outros passam fome. Não faz sentido para eles. Essa imagem é o coração da crítica deles à ganância. É um comportamento de puro egoísmo e desperdício que, segundo eles, jamais foi visto no mundo dos macacos. É uma coisa que vai totalmente contra a lógica de sobrevivência da comunidade deles. E se a gente achava que a ganância já era um ponto forte, a conversa agora chega na parte mais pesada, mais sombria de todas, a violência. E não é qualquer briga não, é a violência planejada, usando ferramentas para machucar a própria espécie. A lista é bem específica e é brutal. O que choca os macacos não é nem a agressão em si, mas o planejamento, a frieza por trás dela. O uso de armas, a ideia de tirar a vida de outro de propósito. Para eles, isso não é só uma diferença de comportamento, é uma diferença de natureza. Certo. Então, depois de passar pela família, pela ganância e pela violência, os macacos finalmente chegam a uma conclusão. Eles estão prontos para dar o veredito final sobre aquele rumor que começou toda essa história. Mas olha só que interessante, eles começam com uma espécie de concessão, uma jogada de mestre que torna a conclusão ainda mais impactante. Eles concordam, sim, os humanos vêm de uma linhagem rude. E aqui vem aquela pausa, aquela virada no argumento concentrada em duas palavrinhas que preparam o terreno para o que vem a seguir. Que tá aí, o nocaute, a rejeição total de qualquer parentesco. E não é uma rejeição biológica, mas sim moral, comportamental. É como se eles virassem o jogo da nossa suposta superioridade e dissessem: olha, com esse tipo de atitude, vocês com certeza não são nossos parentes. No final das contas, a gente sabe que a história nunca foi sobre macacos. Ela é um espelho. E ela nos deixa com uma pergunta que continua super atual. Se as outras espécies pudessem nos julgar pelas nossas ações, que tipo de ancestral elas diriam que nós somos? Fica aí a reflexão. Para mais conteúdos assim, se inscreva neste canal. Se gostou, comente, curta e compartilhe com sua família e amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.